Conforme eu anunciei, este bloco eu vou dedicar ao companheiro de comunicação Edmilson Sanches. Vamos tratar com ele sobre um know-how que muitos questionam. Edmilson Sanches, pré-candidato a cargo eletivo à Imperatriz, e o seu know-how para tal. O que o credencia para tal? Conforme os senhores acompanham agora nas imagens, são diplomas de honra ao mérito, são troféus por determinadas conquistas e situações diversas que ele vivenciou. Afinal de contas, Sanches, o que isso significa na sua vida? Bom, no caso recente, nós fomos escolhidos por instituições da maior cidade do Brasil, São Paulo, uma cidade de 12 milhões de habitantes, 570 milhões de reais na sua economia e tem o mesmo tamanho territorial de Imperatriz. Imperatriz tem 1.300 e poucos quilômetros, São Paulo tem 1.500. Então, a Imperatriz pode ser uma São Paulo no futuro. Pois bem, essa cidade, com todos esses indicadores, a locomotiva do Brasil, por duas instituições, uma editora e a Associação Brasileira de Liderança, a Braslida, fizeram homenagens para nós na semana passada. No dia 19, no Círculo Militar de São Paulo, no bairro Ibirapuera, nos concederam o diploma, que é o Prêmio Brasil de Qualidade e Excelência, em razão do nosso trabalho na área social, de desenvolvimento, de estímulo ao conhecimento, à educação e à cidadania. E no dia 23 de julho, concederam-me o troféu Personalidade do Ano, em razão do nosso trabalho em favor da cultura. Mas o nosso maior mérito como pré-candidato é a nossa história pessoal e as nossas ações e realizações em Imperatriz. Desde a década de 70, como cidadão, eu nunca fui omisso em relação aos reais interesses da coletividade imperatrizense. Nem mesmo como cidadão, ou como profissional, ou como jornalista, e você acompanhou de perto um pouco isso. Eu lutei como diretor da Associação Comercial pela implantação do Distrito Industrial, foi nosso o projeto para trazer para cá a Escola Técnica Federal, que virou Cefet, que agora é IFMA, e foi nosso a argumentação junto às autoridades federais, como o ministro Iris Rezende, o presidente do Banco do Brasil, Camilo Calazans, o presidente do IBDF, Jaime Santiago, o ministro, à época, da Indústria e Comércio, para trazer recursos para o Distrito Industrial. E quando o dinheiro veio, o convênio foi assinado na Câmara Municipal, os demais diretores da Associação Comercial dizem quem deve assinar esse convênio, representando a Imperatriz, é Edmilson Sanches, porque a luta foi dele. Pouca gente sabe disso, porque são poucos também os órgãos de comunicação que, sobretudo no momento desse, dão espaço para uma pré-candidatura honesta, embora pequena, como a de Edmilson Sanches. Como encarar, mesmo diante de tanto know-how, de um know-how tão positivo, encarar aqueles que, sem tais méritos, se acham na altura da competitividade, vamos dizer assim? Arimateia, eu vou dar uma informação exclusiva para você, para o seu programa e para seus telespectadores. Prestem muita atenção. Imperatriz tem, nos valores de hoje, 700 milhões de reais do seu orçamento do município, apenas o orçamento do município. Não inclui eventuais emendas de deputados estaduais, de deputados federais, de senadores da República, não inclui eventuais verbas do governo estadual para fazer uma obra, seja por conta do próprio governo estadual, seja em parceria com o município. Pois bem, são 700 milhões de reais do município, hoje. E, a partir de janeiro, uma determinada empresa, uma indústria de Imperatriz, que todos sabem qual é, termina o período de isenção de impostos dela, isenção tributária, agora em dezembro de 2016. A partir de janeiro, ela começa a pagar impostos para o município. Os próximos 4 anos, que é o mandato, que fazem o mandato do próximo prefeito, esse prefeito terá cerca de 200 milhões de reais de receita própria do município. Nos 4 anos. E o nosso orçamento vai ter mais ou menos 800 milhões de reais. O certo é que, no final de 4 anos, o prefeito terá colocado nas mãos, no mínimo, com o poder de movimentar, de fazer obras e serviços, pagar pessoal, etc., vai movimentar cerca de 4 bilhões de reais em 4 anos. A grande pergunta é, você gostaria de entregar 200 milhões de reais de uma única empresa
e são milhares as que existem em Imperatriz, nas mãos de alguém que vai administrar primeiro para o seu grupo, depois, se sobrar, é que vai administrar para a comunidade. Então, está na hora de pensar diferente. E pensar diferente não é ser um João vai com os outros ou uma Maria vai com as outras. Pense, mas pense de uma maneira tão responsável, porque no futuro, daqui a 4 anos, você não terá direito de estar reclamando do prefeito que passou e que foi eleito em 2016. Pense numa novidade. Há uma preocupação quanto ao know-how da condição de pré-candidato pela qual você se apresenta. Ora, títulos, uma história bonita, estudo, conhecimento e principalmente sobre Imperatriz, não há de se negar. Isso você tem muito. Agora, encarar a realidade administrativa seria uma outra situação bem diferente do que conquistas com as quais você convive. O que dizer para esses que se manifestam dessa forma? Nenhum gestor, nenhum candidato acredita que vai administrar uma prefeitura sozinho, até porque terão os olhos da população cidadã, do Ministério Público, da Justiça e até mesmo da polícia, se brincar, como acontece, aliás, com alguns pré-candidatos que estão aí sob o tacão da Justiça, com inúmeros processos que eles dizem que é intriga da oposição. Mas a Justiça não faz oposição, a Justiça faz lei. A Prefeitura de Imperatriz tem cerca de 7 mil funcionários. Se o prefeito, qualquer prefeito de qualquer cidade, de qualquer país do mundo morresse, a máquina não para, a máquina administrativa. Portanto, a primeira graça, o primeiro agradecimento tem que ser dado a essa máquina humana administrativa que toca para diante uma prefeitura, o município de Imperatriz, quaisquer que forem os prefeitos, qualquer que seja o ambiente econômico, administrativo que esteja naquele momento acontecendo. Então, em primeiro lugar, um prefeito precisa de assessoria, de fiscalização. Esse é o grande segredo. Da minha parte, eu sei oferecer para a população de Imperatriz não só a formação na área, a experiência de décadas, a gestão de empresas públicas e privadas e isso pode ser comprovado, com análise, com avaliação anual de ótimo, bom e excelente. A cidade de Imperatriz não tem do que duvidar de Edmilson Sanches. Nunca pedi emprego para nenhum de meus parentes, nunca aceitei propinas, não roubo, denuncio quem roubar e puno, no campo administrativo, severamente aqueles que mexerem com o dinheiro público. O próximo prefeito, terá direito a um só mandato, 4 anos, não tem direito à reeleição. Então, ele deve fazer 4 anos com muita sabedoria, com muito trabalho, com muita obra e serviço de qualidade, e deixar de ser um bandido e tornar-se um exemplo para as pessoas, inclusive para os pequenos, para os estudantes, para os pais e mães, e dizer que vale a pena ainda ser político sério numa cidade do porte e da grandeza de Imperatriz. Nódoas, negatividade, passado comprometedor. Geralmente, os concorrentes dizem o seguinte: se ele não tem defeito, vamos encontrar um e vamos impor a essa situação. Há o que temer? Não, porque aquele que, não vendo no candidato, embora nenhum seja candidato a santo, nenhum esteja querendo carimbar o passaporte para o céu com uma candidatura ou pré-candidatura, mas aqueles que inventam vídeos, que inventam coisas, que contratam gente sem caráter para ficar falando em blogs, em páginas de redes sociais, a primeira coisa que se faz, dentro da lei, é fazer um pedido de interpelação judicial. Ainda não é um processo. O pedido de interpelação judicial, o juiz chama a pessoa que acusa falsamente para dizer: você mantém sua palavra, se for dito na rádio ou na TV, ou você mantém o que você escreveu, se for no jornal impresso ou nas redes sociais, em meios virtuais. Se a pessoa disser mantenho, ele diz: pois nesse momento está sendo ingressado um processo e o ônus da prova cabe a você. E aí, se ele disser: não, eu me equivoquei, eu errei, fui informado falsamente, ele disse: então você vai ter de pedir desculpas e o candidato ainda terá direito a entrar com um processo por danos morais. E aí o candidato terá a grandeza, se for o meu caso, de achar que só o cara tremendo, amarelando frente ao juiz, por imputar falsamente uma mentira, atribuindo ao candidato, só isso já estará bom. A liberdade não permite a libertinagem? Não deveria, mas lamentável o cinismo, a hipocrisia e a falta de caráter ainda permitem. Algo a acrescentar, Sanches?
Bom, é dizer que essa premiação que vocês estão mostrando aí são algumas das que se juntam a outras que nós temos e que a gente sempre acredita a Imperatriz, porque foi aqui e para ela, e não para mim, que nada ou pouco tenho, que eu apliquei todo o meu tempo, talento, esforço e outros recursos, tudo pelo bem de Imperatriz.